Súmulas do STJ. Súmula 401. O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. Súmula 402. O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. Súmula 403. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Súmula 404. É dispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastro. Súmula 405. Na ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, prescreve em 3 anos. Súmula 406. A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório. Súmula 407. É legítima a cobrança de tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo. Súmula 408. Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a medida provisória 1577 de 97 devem ser fixados em 6% ao ano até 13 de setembro de 2001, a partir de então em 12% ao ano, na forma da súmula 618 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 409. A execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação, pode ser decretada de ofício. Súmula 410. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Súmula 411. É devida a correção monetária ao creditamento do IPI, quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do fisco. Súmula 412. A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil. Súmula 413. O farmacêutico pode acumular a responsabilidade técnica por uma farmácia e uma drogaria ou por 2 drogarias. Súmula 414. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. Súmula 415. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Súmula 416. É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção da aposentadoria até a data do seu óbito. Súmula 417. Na execução civil, a penhora de dinheiro, na ordem de nomeação de bens,
não tem caráter absoluto. Súmula 418. Súmula cancelada. Súmula 419. Descabe a prisão civil do depositário judicial infiel. Súmula 420. Incabível, em embargos de divergência, discutir o valor de indenização por danos morais. Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença. Súmula 422. O artigo 6º, a linha E, da Lei 4.380, não estabelece limitação aos juros remuneratórios dos contratos vinculados ao SFH. Súmula 423. A contribuição para financiamento da Seguridade Social, COFINS, incide sobre as receitas provenientes das operações de locação de bens móveis. Súmula 424. É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto-Lei 406 de 68 e Lei Complementar 56 de 87. Súmula 425. A retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo tomador de serviço não se aplica às empresas optantes pelo Simples. Súmula 426. Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. Súmula 427. A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em 5 anos contados da data do pagamento. Súmula 428. Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre Juizado Especial Federal e Juízo Federal da mesma seção judiciária. Súmula 429. A citação postal, quando autorizada por lei, exige o aviso de recebimento. Súmula 430. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade social solidária do sócio-gerente. Súmula 431. É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido a regime de pauta fiscal. Súmula 432. As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais. Súmula 433. O produto semi-elaborado, para fins de incidência de ICMS, é aquele que preenche cumulativamente os 3 requisitos do artigo 1º da Lei Complementar número 65 de 91. Súmula 434. O pagamento da multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial do débito.
Súmula 435. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Súmula 436. A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Súmula 437. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário superior a R$ 500.000 para a opção pelo refis pressupõe a homologação expressa do comitê gestor e a constituição de garantia por meio de arrolamento de bens. Súmula 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independente da existência ou sorte do processo penal. Súmula 439. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Súmula 440. Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Súmula 441. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Súmula 442. É inadmissível aplicar no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo. Súmula 443. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Súmula 444. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Súmula 445. As diferenças de correção monetária resultantes de expurgos inflacionários sobre os saldos de FGTS têm como termo inicial a data em que deveriam ter sido creditadas. Súmula 446. Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Súmula 447. Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Súmula 448. A opção pelo simples de estabelecimentos dedicados às atividades de creche, pré-escola e ensino fundamental é admitida somente a partir de 24 de outubro de 2000, data de vigência da Lei 10.034 de 2000. Súmula 449. A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis
não constitui bem de família para efeito de penhora. Súmula 450. Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação. Súmula 451. É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. Súmula 452. A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício. Súmula 453. Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria. Súmula 454. Pactuada a correção monetária nos contratos de SFH, pelo mesmo índice aplicável à caderneta de poupança, incide a taxa referencial a partir da data da Lei 8.177 de 91. Súmula 455. A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo. Produção antecipada de provas, a pessoa tem que fundamentar concretamente, não sendo justificativa o mero decurso do tempo. Isso ocorre quando o cabo é citado por edital, por exemplo, não comparece e a prova pode perecer. E aí o Ministério Público requer a produção antecipada de provas, né? 366. Súmula 456. É incabível a correção monetária dos salários de contribuição considerados no cálculo do salário de benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão ou auxílio-reclusão concedidos antes da Constituição Federal de 88. Súmula 457. Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. Súmula 458. A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de seguros. Súmula 459. A taxa referencial é o índice aplicável a título de correção monetária aos débitos com o FGTS recolhidos pelo empregador, mas não repassados ao fundo. Súmula 460. É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. Súmula 461. O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Súmula 462. Nas ações em que representa o FGTS, a Caixa Econômica Federal, quando sucumbente, não está isenta de reembolsar as custas antecipadas pela parte vencedora. Súmula 463.
Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo. Súmula 464. A regra de imputação de pagamentos estabelecidas no artigo 354 do Código Civil não se aplica às hipóteses de compensação tributária. Súmula 465. Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação. Súmula 466. O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público. Súmula 467. Prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Súmula 468. A base de cálculo do PIS, até a edição da medida provisória 1212/95, era o faturamento ocorrido no 6º mês anterior ao do fato gerador. Súmula 469. Súmula cancelada. Súmula 470. Súmula cancelada. Súmula 471. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11.464 de 2007 sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da Lei 7.210, Lei de Execução Penal, para a progressão do regime prisional. Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Súmula 473. O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Súmula 474. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Súmula 475. Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido, endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco e ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. Súmula 476. O endossatário de título de crédito por endosso mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. Súmula 477. A decadência do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimentos sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários. Súmula 478. Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário. Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 480. O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula 482. A falta do ajuizamento da ação principal, no prazo do artigo 806 do CPC, acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar. Súmula 483. O INSS não está obrigado a efetuar depósito prévio do preparo por gozar de prerrogativas e privilégios da Fazenda Pública. Súmula 484. Admite-se que o preparo seja efetuado no dia útil subsequente quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Súmula 485. A lei de arbitragem aplica-se aos contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrados antes de sua edição. Súmula 486. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Súmula 487. O parágrafo único do artigo 741 do CPC não se aplica às sentenças transitadas em julgado em data anterior à sua vigência. Súmula 488. O parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 9.469 de 97, que obriga a repartição dos honorários advocatícios, é inaplicável a acordos ou transações celebrados em data anterior à sua vigência. Súmula 489. Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta e na Justiça Estadual. Súmula 490. A dispensa de reexame necessário quando o valor da condenação ou o direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos não se aplica às sentenças ilíquidas. Súmula 491. É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. Súmula 492. O ato infracional, análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. Súmula 493. É inadmissível a fixação de pena substitutiva como condição especial ao regime aberto. É inadmissível a fixação de pena substitutiva
como condição especial ao regime aberto. Súmula 494. O benefício fiscal de ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP. Súmula 495. A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito ao creditamento de IPI. Súmula 496. Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. Súmula 497. Os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da Fazenda Estadual, desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem. Súmula 498. Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais. Súmula 499. As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao SESC e SENAC, salvo se integradas noutro serviço social. Súmula 500. A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.